Dinheiro da revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quem trabalhou entre 1999 e 2013. Das grandes dúvidas é que nós sabemos aqui que está em votação essa semana. Vou esclarecer qual foi a decisão lá da Justiça. E também, sim, se você, no caso, tinha trabalhado naquela época, já recebeu o benefício, também tem direito a receber. Se você ainda está trabalhando, também tem direito a receber. Se você já sacou, tem direito à diferença, sim. Então é para quem já é aposentado, para quem já sacou, está na atividade, para quem ainda não fez o saque do FGTS e também está trabalhando, para quem é aposentado, é para todos. Vou explicar melhor para quem ficou interessado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje 10 de junho de 2021. Só vou pedir para você não esquecer de ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe lá no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para ajudar outras pessoas. Será que vale a pena entrar com essa revisão do FGTS? Né? Vamos ver aqui o resultado do julgamento, que está sendo agora. E é claro, vou aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para você. Aproveita essa oportunidade. Se você quer ficar informado, ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas, mas acima de qualquer coisa, ficar por dentro das explicações que eu costumo trazer aqui todos os dias de todas as matérias que eu publico. Eu agradeço a todos que são inscritos. Meu muito obrigado, um forte abraço para quem comenta, assiste, compartilha, participa aqui do canal. O Supremo Tribunal Federal, o STF, está fazendo um julgamento favorável dos valores depositados entre os anos de 1999 e 2013 nas contas dos trabalhadores que poderiam ser corrigidos, né? A substituição aí da taxa TR, que está abaixo da inflação desde que foi aderido lá em 1999. Por esse motivo, os trabalhadores que exerceram a atividade laboral com o regime em consolidação das leis trabalhistas, CLT, ou seja, tinha registro em carteira de trabalho entre os anos de 1999 e 2013, terão os seus rendimentos incorretos, né, visto que a base monetária, a TR, está desatualizada, trazendo prejuízo a esses cidadãos. De acordo com informações de levantamento do Instituto do Fundo de Garantia ao Trabalhador, no caso aqui é o IFGT, Instituto de Fundo de Garantia do Trabalhador, considerando a taxa de referência TR para a correção do seu fundo de garantia, do seu FGTS, ao invés de índices de preço ao consumidor, o INPC, o valor perdido e acumulado desde janeiro de 1999 pode chegar a 538 bilhões de reais. Atualmente, o rendimento do FGTS é de 3% ao ano, mais taxa de referência. Caso a correção seja aprovada lá pelo Superior Tribunal, né, Supremo Tribunal Federal, né, os trabalhadores que pediram a revisão monetária na Justiça poderão receber aí os valores do direito reajustados. O FGTS é uma espécie de conta poupança que foi criada para ajudar o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Portanto, cada contratação com a conta do fundo deve ser aberta em nome do trabalhador. Nela é depositado mensalmente aí, o correspondente a 8% do valor. Então, como consolidar essa revisão aí, né? Como pedir essa revisão? O solicitante da revisão do FGTS, né, se trata de uma ação na Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, responsável pelo fundo. Essas ações, obviamente, devem ser ajuizadas com a orientação de um advogado especialista na área e podem ser coletivas ou individuais. Você pode procurar uma associação para entrar com essa ação ou pode fazer individualmente. Na prática, os trabalhadores deverão apresentar os seguintes documentos para pedir esse direito: documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e extrato do FGTS que você consegue pela internet sem sair de casa. A situação é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal
retirou a ação que permitiria essa revisão dos saldos nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da pauta de julgamento. O julgamento da ação foi adiado por tempo indeterminado, sem mais justificativas. Então, mesmo sendo favorável aos valores aí, ou melhor, mesmo o tribunal, a justiça sendo favorável, será que vale a pena entrar com essa revisão de julgamento? A ação de correção dos valores aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que pode vir a revisar os valores do saldo, alterando a taxa TR, que tem índices próximos de zero desde 1999, quando foi aplicado por outra taxa de correção ali monetária, ao menos aí, que tente acompanhar os valores da inflação, estava previsto para ser julgado em 13 de maio, 13 do mês passado. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, retirou a pauta da ação. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitos comentários ainda pedem se vale a pena ou não entrar e qual foi a decisão da Justiça. Na realidade, não houve decisão ainda. Foi retirado da pauta e não tem previsão. De acordo com o ministro Luiz Fux, no atual momento de crise da pandemia, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, o cenário não favorece o julgamento do que pode decidir aí em favor de 70 milhões de trabalhadores e que pode ter um impacto de mais de 300 bilhões de reais. Então o cenário é o seguinte, devido à pandemia, eles não vão julgar isso agora, não existe recurso, porque eles são favoráveis sim a uma correção que seja pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor para que você não tenha prejuízo. E mais de 70 milhões de brasileiros, seja quem já recebeu, quem já é aposentado, quem ainda não recebeu, se trabalhou naquela época, vai ter direito. Então, portanto, se tinha fundo naquela época, vai ter direito. Independente aí se já recebeu, se é aposentado, não é. Entre 1999 e 2013. Então, não adianta você falar, eu comecei a trabalhar em 2014, vou ter direito? Não. Você começou a trabalhar em 2014, já tem rendimentos atualizados. Com a retirada da pauta lá no dia 13 de maio, o julgamento fica aguardando por uma nova data de julgamento. Até lá, pouco se sabe sobre o que de fato vai acontecer. Contudo, o STF já se mostrou, como eu disse, favorável em outros julgamentos em que a taxa de referência não deve ser aplicada, o que é um grande ponto positivo para os trabalhadores. Só lembrando aqui que tinham muitos atrasados, por exemplo, como eu trabalho em escritório de advocacias há mais de 16 anos prestando serviço, e eu muitas vezes sou responsável pela consulta e elaboração de cálculos judiciais, quando eu busco a orientação lá dos contadores, levo para os contadores, o que acontece? Durante um bom tempo, até mesmo cálculos trabalhistas ficaram parados, as pessoas não recebiam, porque tinha decisão de um valor, uma correção melhor. Isso aconteceu recentemente, perdão, lá no ano passado, 2020, foi colocado que a taxa de referência TR não deveria ser utilizado, mas sim o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e também a diferença ali da poupança, em muitos casos. Então, tendo isso favorável, é quase que certeza que também seria favorável, né? Eles têm que utilizar um parâmetro favorável. Além disso, muito se especula se vale ou não a pena entrar com essa ação agora, que é o motivo desse vídeo, sendo que será necessário aguardar a data de julgamento lá do STF para que de fato possa validar o que pode acontecer. Entretanto, assim como pouco aí se sabe sobre o que pode acontecer, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal pode julgar a ação a favor aí dos brasileiros, em prol aos brasileiros, ou ainda aplicar um efeito modular, beneficiando somente quem já havia ajuizado a ação de demanda. Tudo pode acontecer. Pode ser que no futuro seja favorável, como já foi favorável para outras ações, também a revisão do FGTS, só que ele também pode colocar só para quem já entrou com a ação, para que não haja uma demanda muito grande. Assim sendo, apesar de não ser obrigatório que o trabalhador entre com a ação na justiça agora, antes do julgamento,
é extremamente interessante, se você puder, ter acesso ao seu extrato, consultar um advogado para saber se você tem direito, entrar com uma ação na justiça, ajuizar a ação antes da data para que assim que o trabalhador de fato tenha o seu direito assegurado. A seguir aqui, vou falar para vocês o que entra nessa correção. As pessoas falam, nossa, por que você repete tanto? Mas é para explicar. O canal tem a função de explicar, é como se fosse uma aula. Então peço desculpa e aqueles que não são interessados, por favor, podem se retirar. Então vamos lá. Mesmo para os trabalhadores de baixa renda que não podem arcar com os custos processuais de um advogado, seria interessante até propor um contrato de risco. Olha, se eu ganhar, eu pago para você. Se eu não ganhar, eu não vou poder te pagar. Seria ótimo também. Isso já se faz em ações contra o INSS. Então vamos entender a correção dessa ação. O fundo de garantia consiste em um depósito mensal de 8% do salário do trabalhador. Esse saldo fica depositado em uma conta vinculada diretamente ao trabalhador e nessa conta os valores precisam ser corrigidos com o passar do tempo para que quando o trabalhador resgate esse valor, esse saldo, não receba um valor mais abaixo, né, que foi ali, vamos dizer assim, comido, corroído pela inflação. No entanto, a taxa utilizada para a correção monetária do FGTS desde 1999 é a taxa de referência, a TR, que ao longo dos anos vem acumulando índice quase zero, ou seja, saldo dos trabalhadores vem sendo corrigidos com índices abaixo da inflação, ocasionando grandes perdas aos trabalhadores ao longo dos anos. Sendo assim, a ação de correção do FGTS pede aí que o saldo do fundo seja recalculado utilizando índices de correção monetárias mais favoráveis ao trabalhador que acompanhem o avanço da inflação, não significando perdas aos trabalhadores. Como exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC e também o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Logo, caso a ação seja julgada favorável aos trabalhadores, todos os valores perdidos ao longo desses anos, de 1999 até 2013, precisam ser corrigidos e restituídos aos trabalhadores, mesmo para aqueles que já tenham sacado parcialmente ou integralmente os valores. Então, mesmo que você já sacou parte ou todo o valor, pode entrar com essa ação. Então, quem pode pedir essa revisão? Todos os trabalhadores que atuaram de carteira assinada, pelo menos aí por um período ao longo dos anos de 1999 e 2013, podem entrar com o pedido de correção do FGTS. A correção vale tanto para os trabalhadores que ainda estão com o saldo na conta do fundo, bem como para os trabalhadores que tenham resgatado parte ou todo o saldo integrado à conta, por qualquer motivo aí que seja, mesmo por conta da compra de um imóvel, por motivo de saúde ou demissão. Conforme as estimativas, os valores aí, né, para receber podem chegar a 88% do saldo. No valor é necessário buscar uma análise dos seus dados para saber quanto o trabalhador pode receber conforme algumas estimativas. Vamos colocar algumas estimativas aqui, só para a gente ver se você tem motivo para entrar na justiça, se realmente compensa ou não. São duas estimativas aqui. Um trabalhador com 10 anos de registro em carteira, com um salário médio de até R$2.000, pode ter acesso aí, pode receber valores maiores do que 5.000. Lembrando que daqui você tem que tirar a parcela ali do seu advogado, né? Um trabalhador com 10 anos de registro em carteira de salário, média aí de R$8.000, pode ter direito a um valor de até R$20.000. Existem 3 maneiras do trabalhador entrar com o pedido da ação. Inclusive, os trabalhadores de baixa renda que não possuem condição de pagar os custos de um advogado também podem entrar com essa ação na justiça. Então vamos falar aqui as 3 maneiras, possibilidades de você entrar com essa ação na justiça. Por meio da ação de um advogado, pela Defensoria Pública da União ou uma ação coletiva. Eu vou explicar os 3 para você que já deixou o like, para você que segue os vídeos do canal. A primeira opção aqui, a ação por meio do advogado, a primeira possibilidade é através de um advogado para representá-lo na justiça e garantir o seu pedido da ação.
nessa simulação, nessa situação, é que já foi feita uma simulação, o advogado já apresentou cálculos, se você ganhar, porque é um serviço, ele é especializado, então nessa situação será necessário realizar os cálculos de extratos para verificar se entra com a ação que pode ser interessante, tendo em vista que teremos aí os custos processuais, ou seja, tem custo nesse processo. Você vai ter que arcar com esses custos, valor de advogado para entrar com a ação. Então, o advogado vai fazer um cálculo, uma estimativa, uma simulação para ver se realmente vale a pena entrar ou não. Por isso eu aconselho a ação por meio de um advogado. Lembrando que entrando com a ação através do advogado, que é o caminho mais fácil de conseguir informações para garantir o seu direito. A segunda opção, a Defensoria Pública da União. Também existe a possibilidade do trabalhador que não tenha condições de arcar com um advogado recorrer à Defensoria Pública da União, o DPU. Para entrar com a ação nessa condição, não haverá custos do processo, só que você fica responsável para saber se vale a pena ou não, fazer todas as simulações e vai precisar da ajuda de um profissional, vai ter que gastar por fora. Então vamos lá. E existem também as ações coletivas. O que é uma ação coletiva? A última situação que eu apresento para vocês permite entrar com um pedido e através de uma ação coletiva de sindicato. Para essa situação, o trabalhador deverá recorrer ao sindicato do setor em que atua para entrar em ação coletiva, garantindo assim o direito aos valores revisados do FGTS. Nesse tipo de ação é necessário você juntar para qualquer um das ações que eu falei aqui, seus documentos pessoais, RG, CPF, sua carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado e, é claro, um extrato do FGTS que você consegue sem sair de casa, pelo celular, pelo computador, através do site da Caixa Econômica Federal. Também existe o aplicativo do FGTS, você vai buscar ali o extrato. Vou fazer o seguinte, para você que está acompanhando o vídeo, vou deixar um link aqui na descrição para você conseguir o extrato, tá, da sua conta do FGTS. Olha que bacana. Vou deixar aqui de mão beijada para você na descrição desse vídeo o endereço da internet para você conseguir o extrato da sua conta do FGTS sem sair de casa, sem risco. Só lembrando aqui, vale sempre ressaltar que a pandemia não acabou. Estamos com a vacinação aqui bem adiantada, mas a pandemia continua no Brasil. Devemos manter os cuidados necessários mesmo após a vacinação. Mantenha ali distanciamento social o máximo possível que é necessário, uso da máscara, lembrando que a máscara de pano protege de 18% até 70%, dependendo do modo que você usa. Se você não coloca a mão na máscara, se você não é aquela máscara de bolso, que você só usa na hora que tem que fazer bonito para os outros, correndo o risco de se contaminar. Lembrando que existem máscaras mais caras, que protegem até 98%. Continue mantendo os cuidados necessários. Deixe seu comentário. Então, portanto, conselho, se você tiver condições de procurar um advogado para fazer se realmente compensa entrar com essa ação, entra com a ação agora, porque a decisão pode ser que nem saia esse ano. Pode ser que nem saia enquanto houver pandemia no Brasil. Está suspenso desde o mês de maio, o julgamento da ação da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, porque nós estamos em pandemia. E como é grande chance de ser favorável, tudo diz que vai ser favorável, 300 bilhões de recursos vão ser utilizados ali e mais de 70 milhões de pessoas podem ser favorecidas. Pode ser que uma das decisões sejam favoráveis apenas para aquelas pessoas que entraram com a ação, fazendo com que aquelas pessoas que entrem depois do julgamento não tenham direito à correção. Pode ser essa a decisão, então eu aconselho você procurar um profissional agora para entrar com essa ação antes do julgamento. Então, na realidade, para aquelas pessoas que estão reclamando, nossa, estão enrolando pra caramba, não vão julgar, espero que vocês tenham entendido que não é o momento agora na pandemia, não existem recursos financeiros suficientes, a crise é mundial, então o STF decidiu deixar o julgamento para depois da pandemia. É isso que estamos vendo aqui, tentando explicar nesse vídeo. Ah, mas para que tanta enrolação? Melhor ainda, mais prazo para você correr atrás, para procurar aí um especialista, para ver se realmente compensa entrar com essa ação. Então você ganhou mais tempo
para ingressar com a ação na justiça. Compensa? Se os cálculos afirmarem que você vai ganhar alguma coisa, ainda vai ter dinheiro para pagar o advogado, super compensa, porque você não vai fazer absolutamente nada, vai apenas aguardar o julgamento. Compromisso do canal, trazer para vocês esse julgamento assim que ele acontecer e o resultado, se favorável ou não. As chances muito grandes de serem favoráveis. Com essa suspensão por prazo indeterminado de quando vai haver o julgamento, na realidade você ganhou mais uma oportunidade de ingressar com essa ação de revisão, portanto, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, lembrando aqui, 1999 a 2013. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Sim, bacana, você tem mais prazo para entrar com essa ação. Forte abraço a todos, Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 10 de junho de 2021. Não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, sempre lembrando, compartilha para ajudar as outras pessoas. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.